Senhores, boa tarde. Vamos iniciar então nosso treinamento, tá bom? Me chamo Walter, faço parte da equipe técnica da Divi do Brasil, da Smart Gen do Brasil. Hoje é o segundo treinamento, né? Ontem a gente fez pela manhã e hoje a gente vai repetir o treinamento de ontem, tá? Às 13, às 15 horas, né? Aproximadamente aí uma hora e meia de treinamento, tá? Esse controlador é o controlador mais completo da linha Smart Gen de transferência aberta, tá bom? Claro que transferência fechada, como o rampa, paralelismo, ele é acima desse, tá bom? Mas o de transferência aberta, esse é o carro-chefe, é o mais, vamos dizer assim, o mais robusto, né? A gente pode iniciar, né, conhecendo ele, tá bom? Esse treinamento, eu não sei se vai ser o de hoje ou de ontem que vai subir para o YouTube, tá? A gente sempre escolhe um dos dois, beleza? Segundo semestre a gente quer fazer noturno, tá? Eu sei que é bem difícil a gente tirar a nossa manhã, a nossa tarde para um treinamento, tá bom? Então, com isso, a gente vai fazer noturno no segundo semestre, uma vez por mês, duas vezes por mês, ainda não está decidido ainda, tá bom? E também a gente quer também iniciar os treinamentos presenciais, tá? Ali uns 2, 3 dias conosco, né? Para a gente repassar todos os controladores. Isso vai ser bem legal, né? A gente vai botar a mão na massa, vamos dizer assim, né? Vai ter o controlador para você na carteira, né? E a gente vai poder configurar ele pelo software e pelo controlador diretamente, tá bom? Além dos controladores para grupos geradores, a Smart Gen contempla para bomba de incêndio, motobomba, né? Para compressor a ar também e torre de iluminação. Também estamos já começando a estudar desde o ano passado os controladores híbridos, tá? Eles se comunicando com inversores solares, eólicos, enfim, tá bom? Então, é o treinamento da família HGM 9300. Como eu disse no início, é o controlador mais robusto de transferência aberta das Smart Gen, tá? A gente aqui temos quatro modelos, tá? Quatro diferentes modelos, na qual, conforme eu já passei nos outros treinamentos, o final 10 ele não transfere carga, tá bom? Vocês vão ver que na traseira do controlador não tem esses terminais aqui, tá? Não tem o terminal de rede, tá? Deixa eu só desligar aqui, que tô me ligando aqui. Não tem o terminal de rede, tá bom? E o final 20 ele já transfere carga, tá? Então, entre rede e gerador, beleza? E também temos o final CAN, tá? O final CAN, ele comunica com o motor eletrônico e também motor convencional. E final MPU só comunica com o motor convencional. Podem ver que esse aqui é um controlador MPU e ele não tem os conectores para comunicação ECU, para motor eletrônico. Walter, se eu pegar ali esses bornezinhos e conectar ali, soldar no meu controlador, vai funcionar? Não, não vai funcionar, tá, senhores? Ele tem toda uma lógica interna, tá? Tô tendo um circuito interno, né? Que ele é capaz, né, de trazer as informações ECU. Isso também vale para a rede, tá? Então, também tem um divisor resistivo ali dentro do controlador, né? Todo um circuito integrado, né? Então, não é somente colocar o conector que o seu controlador vai virar um 9320 MPU ou um 93 CAN, tá? Tem que conhecer esses modelos, tá? O seu modelo que você vai utilizar no cliente. É muito importante explicar a diferença, por quê? Porque a gente consegue ser mais competitivos em valores quando é um controlador que não tem o final CAN, né? Então a gente consegue aí ter um valor mais competitivo, tá bom? Outra coisa que eu gosto de frisar nessa página é o tipo do USB dele. O USB é mini, tá? Diferente um pouco dos outros controladores que a gente fez os treinamentos, tá bom? Os outros ali, eles são aquele tipo de impressora, tá? Isso é uma dica, tá? Quando o USB for o mini, eu não consigo visualizar o display no controlador, tá, senhores? Eu tenho que colocar uma alimentação de corrente contínua nos terminais. Ah, eu tenho um USB, aquele modelo de impressora, sim, eu consigo visualizar o que está aparecendo no display, tá bom? Depois a gente vai passar um pouco mais
para conhecer esses terminais aqui da traseira do controlador. É, aqui foi o que eu falei, né? Eu aproveitei a página anterior, aqui explicando um pouco ali a diferença do final 10 para o final 20, né? O 10 é para fazer somente a proteção do grupo gerador, e o final 20 faz a transferência aberta entre rede e gerador, tá? E o CAN, né, que contempla a leitura do motor eletrônico, da ECU do motor. Aqui a gente conhece um pouco as teclas, né? A tecla de stop, para você parar o grupo gerador no modo automático ou manual. Em modo parado, você pressionando esse botão, você vai reconhecer o alarme, tá? Você faz o reconhecimento do alarme. Em modo parado, pressionando e segurando o botão por 3 segundos, você fará o teste de lâmpadas, tá? Para ver se tem um sinaleiro queimado no controlador, beleza? E durante o processo de parada, né? Ali no processo de resfriamento, você clicando novamente, ele vai bypassar esse processo, vai desligar o gerador rapidamente, tá? E navegando pelas teclas pelas páginas do controlador, você utiliza ele para voltar para o menu principal, para a tela principal, tá? O botão verde é de start, de iniciar. Você vai mandar partir o grupo gerador em modo manual. A mãozinha é para você colocar o controlador em modo manual. Já o automático é para você colocar o controlador em modo automático, tá? O silenciar e reconhecer é para você reconhecer o alarme sonoro do controlador. Esse controlador tem um alarme sonoro, tá? E se porventura ele tiver em trip, você por 3 segundos vai multará o alarme, tá? Aqui, os dois primeiros aqui é dedicados para o final 20, tá bom? Ali na frente a gente vai conhecer mais a frontal dele. Acho que tá aqui, deixa eu ver, não, mais para frente a gente vai ver essa frontal, tá? Open close, né, dedicado para o gerador. Você vai abrir e fechar o ramo de gerador, tá bom? Você vai mandar abrir e fechar o ramo de gerador, lembrando que tem que estar em manual, tá bom? O abrir e fechar de rede, você vai mandar abrir e fechar o ramo de rede em manual, tá? E já para o 9310 CAN ou MPU, você vai ter uma tecla de fechamento e abertura dedicado, tá? Você vai ter para fechar o ramo de gerador e para abrir o ramo de gerador, tá bom? Aqui também temos as teclas para cima e para baixo, né? Você vai mover para cima e para baixo a tela, tá? Do controlador de vocês. E também vai aumentar e diminuir, né? Vai incrementar e decrementar valores, tá? Então, se você quiser aumentar de 1 para 2, para cima, né? Se você quiser de 1 para 0, para baixo. Então, você vai trabalhar com os valores que vocês querem configurar, tá? Para esquerda e para direita, para você mover a página para anterior e posterior, beleza? E também para você trabalhar no menu de páginas, tá? Você vai indo adentrando mais no controlador, beleza? Logo abaixo aqui os parâmetros, você tem que pressionar por 3 segundos para entrar na tela de parâmetros, tá bom? Lembrando que nem todos os parâmetros é possível você fazer configuração pelo controlador, pelo software é bem mais didático e tem todos os parâmetros, tá bom? Beleza? Então, e também para confirmar o novo parâmetro que você configurou, tá? E o ESC para você voltar ao menu principal, você retornar o menu anterior, tá? Aqui também tem um passo a passo de a gente realizar o download do software. Então a gente vai copiar, né? Vocês me pedem esse link aqui, coloca no browser de vocês, vai entrar nessa tela e vai em download, tá? Ainda tem inglês, tá bom, senhores? Mas a gente tem um planejamento de deixar em português também. E clicou em download, vai abrir essa nova tela e você vai digitar o teu modelo. Pode ver que eu já coloquei HGM93, ó. Já puxou todos os 4 modelos que contemplam a família. E podem ver que o software é o mesmo, né, para os 4 modelos. Além disso, o 71 que a gente já teve treinamento, o 61 que a gente já teve treinamento, 4000, o 1790, todos possuem o mesmo software, tá? O que é software diferente é quando for bomba de incêndio, for compressor ar, for motobomba, for um controlador para transferência, que são os RAT, tá bom?
Aí vão ser softwares diferentes. E também os controladores HGM6100K, HGM6100U, também é um outro software, tá? São controladores mais antigos. E o HGM6320D. Até hoje eu respondi no grupo ali e mandei o software, né, para vocês configurarem. Eles são softwares diferentes, tá? São controladores dos anos 2008, 2012, né? Então são softwares um pouco diferentes. Então, se tiverem no campo e precisar, é só me chamar aqui, eu repasso para vocês, tá bom? Aí no site tem o manual em chinês e inglês, tá? Não tem ainda o português aqui no site, porém nós já temos o manual em português, tá? Aqui o desenho 3D do controlador. Se quiser fazer o download, pode fazer o download. Tem o protocolo 485, né, os endereços, o mapa Modbus, tá? Em chinês ou inglês, tá bom? Em português ainda não temos. Aqui o passo a passo de fazer a instalação, né? É bem semelhante aos demais softwares para configuração do computador. Então, a língua mais fácil para a gente fazer a instalação por hora é o inglês, né? A gente vai escolher o inglês, vai seguir o passo a passo, né? Vai sempre clicar em Next, né? E no final vai aparecer esse ícone aqui na sua área de trabalho. Então quando você clicar duas vezes nesse ícone, vai abrir o software, tá? Aqui eu gosto de mostrar algumas coisas, tá? Duas delas são, vocês vão ver aqui embaixo, no canto inferior, quando está comunicando, tá? Ele aqui está me dizendo que está comunicando, a comunicação está ok, está boa, tá bom? E já puxou o modelo do controlador. Pode ver que está 9320 MPU. Se fosse o 9310, apareceria 9310 MPU. Se fosse o HGM 4000, apareceria o HGM 4000, tá? E aqui em cima também para você ler e escrever os parâmetros. Aqui muitas vezes vocês têm que tomar um cuidado, tá? Você vai, configura ele na mão. Aí, agora eu vou configurar ele no computador para ser mais rápido, né? Vocês têm que ler primeiramente, tá, senhores? Leiam ele primeiro, porque para o software ver que puxou, que ele entender para interpretar que, opa, eu estou comunicando e agora eu estou com a configuração atualizada. Por quê? Se vocês mandarem escrever e vocês não leram antes, vocês vão deixar ele com padrão de fábrica, tá? Então é muito importante isso, esse passo a passo. Primeiro leia, depois vocês altere o valor e escreva, tá bom? Esse passo é muito importante para a gente não perder tempo no campo, tá? Aqui, né, também outro que eu gosto de falar, esse controlador já contempla 485, então eu posso muito bem comunicar pela 485 também, tá? Usufruindo daquele SG72A nosso, tá bom? Mas é muito mais fácil pelo USB, né? Um cabinho, pronto, tá ali na maleta e a gente já consegue comunicar o controlador, tá? Aqui a gente pode ver que, como eu falei para vocês, é um controlador mais robusto, né? Ele contempla mais informações. Uma delas, né, é o PLC. Eu consigo muito bem fazer lógica PLC no controlador, tá? Esses aqui, o PLC, a expansão, o GSM, eu vou passar bem por cima, tá, senhores, no final, para a gente não alongar muito o nosso treinamento, tá? Aqui eu quero muito fazer um treinamento para vocês dedicados sobre esses itens aqui, tá? A expansão e o PLC. O modo GSM, ele é um modo que o pessoal das Smart Gens chama de obsoleto, tá? Mas a equipe aqui do Brasil, quer retornar com esse GSM, que não tá ali, né? Então vamos retornar, vamos fazer algo mais robusto, né? Algo que contempla mais informações no controlador, né? Então, tá. Então seria isso. Aqui a gente vai falar sobre manutenção, a partida programada, inimigo partida, as saídas, entradas, os sensores, o chaveamento, né? A carga, o gerador, configuração de motor, os temporizadores, rede e o módulo em si, tá? A gente vai fazer o passo a passo de cada capítulo. Aqui também, logo a mais, tem os monitoramento do módulo, né? A gente consegue fazer comando remoto usufruindo do software, tá? É bem legal, o software é bem didático, você pode mandar partir, fechar a rede, abrir gerador, botar em modo automático, tudo pelo software, tá? E é possível fazer isso também. A gente consegue ter monitoramento em tempo real de todos os status, né? De temperatura, de pressão, nível de combustível, a tensão da rede, tensão do gerador, tá bom? Então, a gente consegue sim usufruir bastante esse software aqui. E também os logs de eventos que a gente consegue visualizar o que ocorreu no sistema.
tá bom? Aqui a gente começa pela configuração do módulo. Podem ver que ele tem mais atributos que os outros controladores, tá? O primeiro deles aqui é bem semelhante, que vai mudar um pouco aqui essa parte de MSC, depois eu vou explicar para vocês, tá bom? Mas aqui é para você iniciar o modo. Toda vez que você desligar e ligar o módulo pela corrente contínua, ele vai ficar em modo parado, modo manual ou em modo automático, tá bom? Aqui, endereço do módulo, endereço da 485, conforme você for fazer a sua supervisão ali remota, tá? Então você pode configurar o endereço do módulo, o idioma do controlador em si, tá? O controlador, ele está todo em português brasileiro, tá? Então, a gente pode colocar em order e ele vai estar em português. E assim é padrão do controlador, é 00318, tá? Toda vez que você vai apertar no controlador, vai ficar se pressionando a tecla de, deixa eu lembrar aqui, a tecla de Enter, né? Por 3 segundos, ele vai te pedir uma senha, e a senha que você vai configurar é 00318, tá bom? Se você deixar a senha toda zero, você vai entrar para a parte de manutenção. E também tem uma terceira senha, que é 09300, que é uma senha de parâmetros básicos, tá, senhores? Ali. Então, eu prefiro mil vezes, né, fazer a configuração pelo módulo, que é algo que vai ser bem mais rápido, tá? Aqui são as comunicações do USB, tá bom? O que só pode mudar é o bit de comunicação, né? Ali dele, só bit, é possível mudar, tá? Nunca mudei, pra ser bem sincero, tá bom? Mas se porventura precisar mudar, consegue colocar entre 2 e 1, tá? Aqui os outros é a unidade de medida de temperatura e pressão. Eu gosto de trabalhar com graus Celsius e bar, né? Mas depende de cada um. O Description 1 e Description 2 é para você colocar um display, uma legenda, vamos chamar assim, né? Toda vez que você desligar e ligar o controlador, ele vai aparecer essa escrita que você configurar aqui, tá bom? E aqui embaixo é o Use Page Time, tá? Aqui você deixa o tempo que ele vai aparecer essa imagem, tá? Então, logo abaixo aqui você vai ter o Use Page Enable, que é para você habilitar essa imagem, tá? Então não podemos esquecer de deixar habilitado aqui. E na parte que você mandar escrever o software ali, ele vai aparecer um outro pop-up. Ali nesse pop-up você consegue configurar uma imagem, tá bom, senhores? Aqui não aparece, mas sim consegue configurar uma imagem, e a imagem fica bem mais nítida do que os outros controladores, tá? E para você mutar o controlador. Toda vez que você apertar uma tecla no controlador, ele dá um bip, né? Então, se você não quiser que ele faça esse barulho, né? É só você colocar aqui, modo Mute Enable, tá? E ele vai mutar, tá bom? Aqui embaixo é o MC-COM, é para você fazer o quê? É para fazer a lógica de dois controladores se comunicando ou pela 485 ou pela CAN, né? Eles vão ficar se comunicando e vai ficar fazendo o quê? Opa, eu sou o mestre. Então eu vou partir o gerador e eu vou assumir a carga. Você, escravo, espera um pouco, tá? Espera. Se eu falhar, você entra, tá? Então é isso que esse MSC-COM, tá? Aqui é possível habilitar essa topologia, main standby enable, e logo abaixo você consegue também fazer o balanço de horas. Então, a cada 3 horas ou a cada 5 horas, um gerador parte, tá? Lembrando que se tiver falha, o outro parte, tá bom? Então, aqui, se você tiver alguma dúvida, me chame, tá? Para a gente debater melhor sobre essa topologia aqui, que é bem legal. Tá? Lembrando que não é paralelismo, tá, senhores? É mestre-escravo. Eles não ficam paralelos, os dois controladores, os dois geradores, tá? Aqui é um pouco a gente conhecer a interface dele. É um controlador bem legal, tá? Um controlador que você consegue alterar o screen dele, né? Tela. Aqui tá com azul e branco, mas se eu quiser deixar com preto e branco, azul e amarelo, enfim, eu posso deixar, tá? Eu ontem falei que ia fazer o vídeo, mas ontem foi tão corrido para mim, eu não consegui fazer esse vídeo, mas hoje eu quero ver se eu consigo, tá bom, senhores? A gente tem uma maleta ali que é bem legal, uma maleta de apresentação. A gente fez algumas visitas aí, leva ela, o pessoal que vê fica de boca aberta, ficou muito boa essa maleta. Essa maleta também, quando vocês vierem aqui nos visitar, fazer os treinamentos presenciais, vai ser apresentada para vocês, tá?
Então, é uma maleta bem legal. Vou fazer esse vídeo hoje, não posso esquecer, porque ontem eu já fiz a promessa, tá bom? Então, o display é bem assim mesmo que aparece, ó. Você, primeiramente, vai clicar em Enter, né? Você vai clicar em Enter, vai pedir a senha, né? Você vai em configurar, vai pedir a senha, aqui você coloca 00318. Colocou a senha, você vem para essa tela aqui, ó. Essa tela de rede, temporizador, motor, gerador. Então você vai navegar pelo controlador depois que colocar a senha, tá? Aqui é a frontal dele, né? Como eu falei para vocês, o open e o close é para esse aqui é para fazer o fechamento e abertura do gerador e esse open e close para fazer a abertura da chave de rede, tá? Quando não tiver, quando não for o final 20, então aqui, se não me falha, fica close e aqui fica open, tá? Fica um pouco diferente, tá bom, senhores? Só para conhecer um pouco ali a frontal dele. E eu consigo sim fazer o 9320 virar o 9310, tá? É uma informação bem importante, porém não vai ficar didático. Por quê? Porque isso aqui é fixo. Esse sinótico aqui ele é fixo, ele não é igual ao do 4000. O 4000 eu consigo, ele é só no screen, né? Só na tela. Ele se altera, né? Aqui não vai se alterar. Dá para fazer, mas não ficaria didático, tá? Aqui são as configurações de rede, tá bom? Lembrando que se você levar o neutro controlador, se for um sistema com neutro, a proteção do controlador vai ser entre tensão de fase, tá? Tensão de fase é uma fase e um neutro, tá bom? Não é tensão de linha, que é tensão de fase e fase, tá? Esse controlador é possível fazer uma topologia para rede e outra para gerador, tá? A família 6000 e 4000 não é possível. Você só pode fazer uma topologia, tá? Então, rede e gerador tem que ser iguais. Já o 93 e o 71 não precisa. Posso fazer que a minha rede seja trifásica e o meu gerador seja monofásico. Ele não vai dar falha, tá? Então, aqui é a parte de topologia, o delay de normalidade e o delay de anormalidade, tá? Aqui eu consigo habilitar a falta de fase no meu controlador e também a sequência de fase errada, tá? Inversão de fase, tá? É, Na família 4000 e na família 6000, ele aparece a sequência de fase, porém ele não é uma proteção. Ele só mostra ali 0, 120, 240, tá? Ele não protege. Já nesse aqui, não. Se você tiver se você habilitar, claro, a sequência de fase, a inversão de fase, ele sim vai fazer uma proteção para você, tá? E aqui, né, como é no controlador. Você vai clicar em rede, né, aqui, vai botar para baixo, clicou para baixo, vai ficar sombreado rede, clica em Enter, você vai entrar em rede, e rede vai ter todos esses parâmetros aqui para você fazer a configuração, tá? A seguir, eu configuro a tensão nominal, né? Tensão nominal e frequência nominal, e se porventura eu tiver um TP, né? Eu habilito ele aqui, coloco primário e secundário, tá bom? E aqui é a parte de sobretensão e subtensão. Ele é um pouco diferente do 6000 e do 4000, tá? O 6000 e 4000, a proteção é o seguinte: você configurou que a sobretensão é 254. Neles, para ele sair da sobretensão, o controlador ele faz o cálculo assim, ó, 254 menos 10. A partir de 244, aí sim que ele vai contabilizar que está a rede normal. Aqui já não, eu consigo ter valores mais aproximados ali, valores mais que eu consigo trabalhar melhor, tá bom? Podem ver aqui que eu deixei com 9 volts, tá? Isso acontece também para subtensão. Lá na família 6100 e na 4000, a subtensão é 10 volts acima, tá, senhores? Então, se eu configurei no 98, para ele não alarmar mais subtensão, é 208, tá? E aqui, né, eu configuro a subfrequência e subfrequência, tá bom? Podem ver que ele se baseia sempre pelo valor absoluto. Aqui, ó, o valor absoluto é 220 e a porcentagem está em cima do valor absoluto. Então, 120% dá 264. Pode ver também que do lado da porcentagem eu vou ter o valor absoluto, tá? Então, aqui, a gente conhecendo a interface dele, a parte de rede, né? Rede, eu consigo configurar tudo em rede, tá? Pelo controlador. Aqui já os temporizadores, tá bom?
Os temporizadores aqui é bem semelhante aos demais controladores, somente esse Rise Speed Time aqui não tem os demais controladores, tá? Ele é um aumento de velocidade, eu nunca usei, para ser bem sincero. Eu lembro que ele pega um intervalo de tempo ali que é possível você fazer o aumento de velocidade, tá bom? Eu não me lembro agora qual o intervalo de tempo que ele faz isso, tá? Então, mas como é um software universal, alguém ali, vamos dizer assim, na Rússia, nos Estados Unidos, pede um negócio, eles vão lá e atualizam e aqui no Brasil não é nem utilizado, tá? Mas é muito bom eu sempre demonstrar, se possível, se for necessário, fazer essa topologia, tem sim solução, tá? E aqui embaixo a parte de temporizador de parada, tá? Aqui tá bem igual, tá? Aqui gosto de sempre frisar que aqui a parte de estrangulamento, né? Para estrangular a bomba, o motor, né? Lembro que nunca ultrapasse 20 segundos, tá bom, senhores? Senão a solenoide vai queimar, tá? Então fique ali somente até 20 segundos. Normalmente o motor aí afoga com 10 segundos, né? Ativo essa solenoide de saída, tá bom? Se porventura tiver um motor que seja a gás, sim, tem também parâmetros especiais para gás nesse controlador, tá? Os outros também conseguem atender, porém esse aqui é dedicado, tá? Tem parâmetros dedicados para o sistema a gás, tá? Aqui, como é mostrado os temporizadores na interface do controlador, né? Que é demonstrado, gerador, rede, né? Aqui tá vendo que as tensões de gerador e as tensões de rede. Rede é normal, né? Tava em automático, provavelmente é manual, modo manual, deve ter dado a partida manual, né? Aí ele inicia o temporizador, né? Conforme for configurado, combustível ativo, arranque. Se porventura não pegar pelo motor, pela combustão, ele vai descansar, né? Aí depois vai ter a saudade de parada, né? Que é o estrangulamento, só para demonstrar para vocês que ele é bem didático, tá? E aqui embaixo pode ver que ele está amarelo, subtensão da bateria. Aqui acho que é da autotela que mostra, tá? Subtração da bateria deve estar configurado com 24 volts sistema, né? Então tá com 13,7. Então tá dando um alarme de aviso que tá com subtensão da bateria, tá? E no software também é possível visualizar, ó. Aqui tá em repouso, né? Ele tá em repouso, em descanso, funcionamento ativo, né? Tá com funcionamento ativo. Aí entra o motor de arranque, né? Aí depois, se ele vê que não pega pela combustão, vai dar o descanso, tá bom? Aqui tá mostrando que o estado do disjuntor tá normal. Como estava em manual, aqui, na verdade, ó, tá em stop, né? Botei manual, né? Tá vendo aqui embaixo? Tá falando que tá normal. Se tivesse algo errôneo, eu falaria que estava anormal o estado do disjuntor, tá? A partida remota tá inválida, até porque tá em manual também, né? Ele não vai fazer a partida remota, né? Ele só vai seguir quando estiver em automático. E está falando que o estado da rede principal é normal. Pode ver que aqui não está nem aceso o sinaleiro dele, tá? Aqui já o orímetro e os contadores de partida, tá? Mas depois a gente vai passar mais também um pouco referente a essa parte aqui do software. Aqui a gente já começa a configurar o motor, lembrando que tem que ser final CAN, tá? Final CAN eu consigo sim configurar motores PEC, Scania, Volvo, o Echar, enfim, tá? Ele tem uma lista aqui bem vasta de motores, de modos para comunicar, tá bom? Aqui embaixo é o número de dentes de criminaleira do teu motor, a velocidade nominal e a velocidade de carga. Aqui, senhores, se você não configurar o speed, vocês podem bypassar, pode colocar qualquer valor que não vai dar nenhum alarme. Mas se porventura você configurar o speed, sim, aí sim você tem que colocar o valor de número de dentes certo, tem que colocar a velocidade nominal também que você que deseja atingir, normalmente é 1.800, né, ali, e a velocidade de carga que o controlador entende que pode fechar a chave de gerador, tá? Então, aqui é bem importante se você habilitar o speed, tá bom? Lembrando que muitas vezes aparece no controlador falha de sinal RPM, falha de sinal RPM, alguma coisa nesse sentido, tá? Por quê? Porque deixou habilitado o speed e não levou o picar para o controlador. Então ele está dando falha de sinal RPM, tá? Então, se você habilitar o speed, tem que levar o sinal de picar para o controlador, tá bom? E temos três possibilidades de fazer
desconexão do arranque, pela frequência, pela velocidade ou pela pressão do óleo, tá? Se você configurar os três têm que atingir essa condição, tá? Não é somente um dos três, não. É os três, tá bom, senhores? E aqui é o número de tentativas de partida do motor de arranque, tá? Aqui configurado com 3 vezes, tá bom? Então tá aqui essa parte. Aqui até a gente colocou a parte que esse controlador também tem a lógica de é, monitorar o nível de ARLA, tá? Isso ainda não está sendo empregado para os nossos geradores estacionários, tá? Motores estacionários, mas porventura, eu preciso colocar, tu já tem essa lógica no nosso controlador, tá? Aqui já é a tensão da bateria, podem ver como eu falei para vocês que estava alarmando, né? Lá no controlador, porque estava configurado com 24 volts, então todo o cálculo é baseado nessa tensão nominal, overvolt, né? E undervolt, tá bom? Então estava abaixo de 20,4, então quer dizer que ele vai alarmar, né? Vai alarmar como subtensão. E frisar que aqui não é shutdown, tá? É somente aviso. Isso também vale para a falha do alternador, falha do alternador da bateria, tá bom? Então, são 3 possibilidades para você fazer configuração no controlador. Aqui já é referente à velocidade do motor, né? Se porventura você não levar picape, né? Não configurar, pode bypassar esse passo, essa parte aqui. Se você levar, tem que sim configurar, tá? Tem que configurar a velocidade sobre velocidade de desligamento e sobre velocidade de avisos, tá? Tem que configurar. E aqui aquilo que eu falei para vocês, né? Esse controlador ainda deixa como aviso, tá? Ele tem possibilidade como aviso. Mas a família 4000 e a família 6100 é shutdown, tá? É desligamento, tá bom? E a falha é essa aqui, ó. Perda sinal RPM, tá? Então, se o teu controlador deu o aviso de perda sinal RPM, com certeza foi configurado o speed na condição para desconectar o arranque, tá bom? Aqui a gente já inicia a parte de gerador, então a gente configura a topologia dele, se vai ser um sistema trifásico com neutro, bifásico com neutro, trifásico sem neutro, monofásico, tá? Lembrando também, como eu falei para vocês lá na rede, se você levar neutro, a proteção é entre fase e neutro, é tensão de fase, tá bom? Então, isso é muito importante frisar, gosto de sempre alertar isso, tá? Que é um dos carros-chefe de procura nossa de atendimento, de suporte, tá? Número de polos do gerador, a tensão nominal, a tensão de carga, na qual o controlador entende que o gerador pode assumir a carga, tá? Frequência nominal e a frequência de carga, tá? Então, é bem importante vocês configurarem essa parte, né? Se porventura vocês querem configurar, proteger por falta de fase, é só habilitar aqui, ou inversão de fase, tá? Também é só habilitar esse ícone aqui. E se tiver um TP no meio do caminho, ali da leitura, habilita aqui e coloca o primário e o secundário. Bem semelhante à rede, tá? Referente à tensão e frequência, é, vai sempre se basear na tensão aqui que você configurou, na tensão nominal, vai pegar o valor absoluto e vai multiplicar, né? Aqui 230 vezes 1,10, né? Que é assim 10%. Então já fez o cálculo. E 108% é o retorno dele. E aqui é o delay de sobretensão, tá? Então é possível configurar a tensão de sobretensão, o retorno e o delay, tá bom? Isso vale para subtensão, tá? Os dois aqui são avisos. E aqui embaixo já tem o desligamento, né? Vai desligar com 120%, tá bom? E vai desligar com 80% para subtensão, tá? A frequência é a mesma coisa. A frequência ele vai ter 2 para aviso, para sobrefrequência e subfrequência, e 2 para shutdown, desligamento, sobrefrequência e subfrequência, tá? Aqui você pode. Eu não quero habilitar o aviso. Pode desabilitar ele e só ter o shutdown, tá bom? Isso vale tanto para tensão quanto para frequência. Aqui já é a parte de carga, né? Parte de que você vai configurar corrente e potência, né? A proteção de ambos. Tem que conhecer o TC de vocês, tá? Tem que conhecer o TC que está colocado ali na carga, o gerador, enfim, aqui não tem problema nenhum colocar na carga também, tá bom?
E também é possível, esse é inicia somente no 9.3. É possível sim você habilitar Falha Terra, tá? Um TCzinho pro Terra, tá? Então, tem que conhecer eles, a relação deles, né? E lembrando que só barra 5, tá bom? Aqui embaixo é a corrente nominal que o seu gerador vai entregar para a planta, né? Depois a potência nominal, potência ativa, tá? Que o gerador vai entregar para o seu projeto, no seu cliente, tá? Aqui eu habilito a sobrecorrente, né? Proteção por sobrecorrente. Aqui podem ver que ele está pegando 500 amperes e multiplicando por 1 vezes 2, né? Dá 600 amperes, 120%, tá bom? E aqui eu consigo fazer o quê? Se é para avisar, se é para desligar, se é tríplico desligamento ou se é triplo, tá? Então aqui é bem semelhante à família 7100. E o tipo, tá? O temporizado que 120% por 10 segundos. Depois disso, que ele vai dar shutdown ou aviso de sobrecarga, tá? Isso vai depender da configuração de vocês, tá bom? Ou o IDMT, né? O IDMT é os múltiplos, né? Tem que conhecer bem a planta, né? E tem que saber qual é o múltiplo que essa proteção tá configurada, tá bom? E ele sim vai respeitar, tá bom? Beleza? Aqui a proteção por potência reversa, tá? Esse já tem. Se não me falha a memória, o 71 também tem proteção por potência reversa, tá? E a mesma ação é semelhante ao sobrecorrente e proteção por sobrecarga também, tá bom? Então, tem essas duas possibilidades aqui para fazer proteção para potência do gerador, tá? E logo abaixo, né? Se você, porventura, quer fazer algo mais robusto, mais sofisticado, né? Tem sim a possibilidade para ver a fuga de corrente para a Terra, para ver se tem corrente indo para a Terra, tá bom? Aqui é a parte de chaveamento, né? O chaveamento tem um transfer de time, que é o tempo de transferência de abertura de uma chave para fechamento da outra, tá? É o intervalo de tempo de quê? Eu mandei abrir a chave de rede e para mandar fechar a chave de grupo. Então vai contar 5 segundos de abertura até o fechamento de outra chave, tá? Close time é o tempo de fechamento, tá bom? Esse aqui é um carro-chefe também de procura do suporte técnico, tá? Quando é utilizado contator, o close time tem que ser zero, tá bom, senhores? Tem que ser zero, senão ele vai ficar pulsante. O valor diferente de zero é pulso, tá? Ele entende como pulso. Uptime é o tempo de abertura. Se tiver uma chave ou um disjuntor motorizado ali, é o tempo que ele vai respeitar para deixar em aberto o sistema, né? Check time é o tempo de verificação. É importante você configurar o feedback, né? O feedback de rede, feedback de gerador, tá bom? Então ele vai ficar aguardando aqui, tá 5 segundos, vai ficar aguardando 5 segundos se o sinal de feedback retornou para o controlador, tá? OpCheck é para você habilitar a verificação de abertura. Então tem que ter feedback também, tem que ter tá habilitado o feedback do controlador. O Check Fail Warning é para habilitar o alarme de falha de transferência, tá? Então também tem que trabalhar com feedback, né? Então esses três pontos aqui, Check Time, OpCheck, Check Fail Warning, tem que estar configurado o feedback de rede e gerador, tá, senhores? É muito importante isso. E logo abaixo tem um Immediate Image Dropout. É para habilitar a abertura de rede imediata. Tudo que você configurou lá de anormalidade de rede, aqui, se você configurou aqui, é instantâneo, tá? Ele vai ser no momento que ele visualizou que deu algo anormal na rede. Tá bom, senhores? Aqui reconhece a configuração da temperatura, bem semelhante, tá? Bem semelhante aos outros controladores. Lembrando que esse controlador e o 7100 é possível usar sensores de corrente e tensão, tá? 4 a 20 ou 0 a 5 volts é possível, tá bom? Os outros mais simples só por resistência, tá? É, Aqui eu gosto de frisar o Open Circuit Action. É para o controlador enxergar se tem o sensor está conectado nele, né? Então vamos dizer assim, tá com o sensor resistivo e o controlador está enxergando que está aberto. Opa, não estou monitorando nada, cara, tá aberto. Então, o que vai ficar te avisando aqui? Vai ficar um alarme. Sensor de temperatura aberto, tá? Se porventura você colocar como shutdown, ele vai desligar, ele não vai deixar partir, tá bom? E o none, que é desabilitado. Eu
prefiro pelo menos deixar o warning, tá? Eu aconselho sempre deixar como shutdown, para ser sincero, tá bom? Aqui é o shutdown de alta temperatura. Aqui é o aviso de alta temperatura, né? O valor que vai avisar e o retorno e o delay. Se porventura você também quiser monitorar a baixa temperatura, também é possível, tá? Nesse controlador, acho que os outros não são possíveis, os outros modelos. Aqui é a lógica de pré-aquecimento. Lembrando que tem que habilitar aqui e também tem que habilitar depois uma saída digital, tá? Depois lá na frente a gente vai passar por cima das saídas digitais, tá bom? E o controle de resfriamento, tá? Eu quero colocar um exaustor na minha sala, um ventilador. Então, é possível sim você fazer essa lógica usando esse controlador, tá? Aqui as configurações para você colocar a curva no controlador, né, no software. Lembrando que o eixo X mais a direita tem que ser de maior valor, senão ele não deixa escrever, tá? Ele vai ficar sempre copiando o valor anterior, tá? Então começa pelo maior valor e vai voltando, e assim por diante, né? E colocou o valor X, e aí embaixo você vai repetir o ponto do Y, né? Da curva, tá bom? Eixo X, resistência, e eixo Y, a temperatura, tá? Se porventura vocês quiserem mudar para Fahrenheit, também é possível, tá? É, Aqui é possível fazer pelo controlador, tá bom? Esse aqui é mais didático, porque os outros ali é bem chatinho de você configurar a curva de sensor no controlador. Esse aqui é mais fácil, tá bom? Ele é bem mais fácil do que os outros, tá? Mas eu sempre aconselho a fazer pelo software, tá? Pode ver aqui os 8 pontos, o eixo X e o eixo Y. Aqui o de pressão, a mesma, vale o mesmo que eu falei do temperatura, né? É possível configurar resistência, corrente ou por tensão, também é possível, tá? O circuito também aberto, tá? Se avisa o shutdown ou se está desabilitado. E habilita baixa pressão, né? Para desligamento e aviso, tá bom? Aqui é a curva, né, do sensor de pressão. Nosso sensor de pressão é até 6 pontos, então os últimos 2 pontos vocês podem repetir o sexto, né? O 6, o 7 e o 8 vão ficar o mesmo valor, tá? Então ele vai entender, o controlador vai entender, tá? Se for necessário mudar a unidade de medida, só clicar aqui em cima, né? Que ele vai alterar entre bar, KPA e PSI, tá bom? E também é possível fazer a configuração pelo controlador. Isso também vale para o sensor de nível de combustível, tá bom? Nível de combustível é idêntico às demais configurações, tá? Aqui eu tenho a lógica de habilitar uma bomba de combustível externa, né? Lembrando que tem que configurar uma saída digital lá no configurador para fazer essa lógica, tá? Então, nível de combustível, eixo X, resistência Y, a porcentagem, né? Possível fazer essa configuração também pelo controlador, tá bom? E aqui temos mais dois sensores flexíveis. Eu tenho um segundo tanque. Eu posso configurar, eu posso monitorar? Pode monitorar sim. E até escrever o texto também nesse. Esse aqui é um pouco diferente. Combustível externo. Pronto, pode colocar aqui, vai digitar ele, vai mudar ele para Fuel Level Sensor, né? O tipo do sensor, né? Vai respeitar se é resistível ou não, tá bom? Se você quer monitorar o circuito aberto, vai ser configurado. E aqui já vai atualizar, tá? Aqui, como é padrão de temperatura, quando você colocar de nível de combustível, já atualiza aqui para porcentagem, tá bom? Então, aqui é semelhante aos demais sensores. Aqui são as entradas digitais. é, São bastante, são 52 possibilidades de entrada digital. Aqui eu não vou passar uma por um, tá? Que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamem, mas eu gosto sempre de falar sobre quando você colocar o motor eletrônico, ativar essa 60 Hz ativo, tá? Senão o controlador vai fazer o teu motor ficar em 1500 RPM, tá? Então é muito importante esse 60 Hz ativo, tá bom? Aqui, eu pulei ali uma coisa. Nesse controlador, sensor de temperatura, pressão e nível de combustível, eu não consigo configurar ele para contato digital,
Por quê? Porque eu tenho 8 possibilidades aqui, tá? Tenho 8 possibilidades e também eu posso colocar uma placa de expansão nesse controlador. Então, por isso que na família 9.3 eu não consigo fazer uma entrada analógica virar uma digital, tá, senhores? Então, aqui, eu tenho uma entrada digital, eu não estou conseguindo configurar lá na entrada analógica. É isso mesmo, tá, senhores? Você não vai conseguir. Tem que vir aqui em entrada digital e habilitar aqui para alta temperatura, tá? Isso vale também para baixa pressão, também, tá bom? Eu tenho uma configuração, eu sou um locador e eu tenho uma alocação que depende. Tem momento que é 440, tem momento que é 380, que é 220, tá? Consigo fazer essa lógica também, habilitando a entrada digitais, coloco uma chavezinha seletora ali no painel, configura a entrada digital e vai embora, tá bom? Então, consigo fazer isso, tá? Aqui são as entradas digitais que eu gosto de falar um pouco, né? Além do dia a dia, né? Que é a partida remota com carga, sem carga, tá? Se quiser fazer uma sem carga também consegue fazer, tá bom? O contato auxiliar de gerador, o feedback, né? Que é 12, tá? O 15, perdão, é 13, tá? 13 gerador e 15 é de rede, tá bom? Então, essas aqui são as entradas digitais. Se tiver alguma dúvida, me chama que a gente pode conversar para tratar melhor sobre entradas digitais, tá? E o que eu gosto de passar aqui também, né? Tem a possibilidade de ser um contrato NA ou NF, né? NA é fechar para ativar, NF é abrir para ativar, tá? Tem a possibilidade de, se porventura eu quiser fazer uma entrada digital dedicada, é uma descrição que você achar melhor, é possível também, né? Então a entrada digital você pode configurar como aviso, desligamento, trip com desligamento, trip ou somente mostrar, tá? É possível. E também o período, tá? Você consegue configurar o período. Se é somente após estabilizar, se é após o arranque já começa, se é sempre o controlador tem que configurar ou nunca, né? Ou nunca vai ser usado, tá bom? Aqui são as saídas, tá? Saídas digitais também são muitas, são 299 saídas digitais, tá? Esse controlador, como eu falei para vocês, ele tem PLC, né? Então tem PLC, lógica PLC. Ele também tem módulo de expansão. Então, por isso que tem muita saída digital, para não poluir a apresentação. A gente só fez essa demonstração, tá? Então, se tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar sobre saída digital, beleza? Eu consigo configurar se é um contato NA ou NF, tá? O output N/O é um NA, o output N/C é o contato NF, tá? Aqui eu gosto de parar um pouco e vir no software, né? Porque ele fica mostrando o tempo todo, daí a gente não consegue focar, né? Então aqui, é, de praxe, né? De praxe, eu gosto de mostrar o fechamento do gerador, né? Para fechar o gerador, tá bom? Fechar a rede, tá? Aqui para fechar a rede. E essa aqui para você fazer o estrangulamento do motor, tá? Pra você estrangular o motor. Aqui depois eu até vou falar de novo, mas eu gosto também de falar, gosto de repetir. Essas três saídas aqui digitais, a 1, a 2 e a 3, são saídas autoalimentadas, tá? Ela é uma saída que vai ser alimentada pelo terminal 3, se não me falha a memória, do controlador. É uma saída positiva, tá? E abaixo é uma saída livre de potencial. Temos três livres de potencial, a 4, a 5, a 6, tá bom? Então eu tenho seis saídas digitais nesse controlador, mais duas dedicadas, que é o de funcionamento e motor de arranque, tá? Agora voltando para cá. Aqui eu tenho lógicas de saídas customizadas, tá bom? É uma lógica END, beleza? A lógica END ali, o S1, o contato S1 vai respeitar o período, tá? Eu vou configurar o período, o delay e a duração. E o S2 é para a gente fazer a lógica usufruindo as 299 possibilidades que temos de saída digital, tá? Então, temos até seis possibilidades de saídas customizadas. Aqui já é a saída combinada, né? Ela se inicia pela lógica AND, pela lógica OR, perdão, tá? Pela lógica OR.
São 299 possibilidades também, e depois ela pega o S3 que faz a lógica AND, tá bom? Então temos até 6 saídas combinadas possíveis. Isso aqui também, se tiver alguma dúvida, né, a gente pode tratar sobre as saídas customizadas e combinadas, tá? Aqui eu gosto de parar um pouco e falar sobre esses terminais, né? É, Esse aqui é o 9320K. Podem ver que ele já contempla o terminal de ECU. Quando era o MPU, não tinha. Vocês lembram disso? Ele não tinha, tá? Aqui eu gosto de falar sobre as saídas digitais, né? Podem ver que a saída digital 678, que é a 1, 2 e a 3, ela é alimentada pelo terminal 2. Eu falei errado antes, falei que é do 3, mas não é, é o 2. Então é uma saída positiva, tá? A saída 1, 2 e 3. E o 3, ela é a parada de emergência, NF, tá, senhores? Lembrando que ela é NF e alimenta o 4 e o 5, tá? O 4 e o 5 é funcionamento e arranque. Então, com isso, né, a gente tem uma, duas, três autoalimentadas, flexíveis, tá? 4, 20, 21, 22, 36, 37, 38, que é 5, 39, 40, que é 6, 3, livre de potencial, tá bom? Além das duas que eu tenho que são intrínsecas, que não são configuráveis saídas. Então, eu tenho 8 saídas digitais, tá? Então, vou passar um por um aqui. Terminar um negativo, 2 positivo, 3 parada de emergência, NF, tá? 4 a saída para combustível, funcionamento. 5 saída de motor de arranque. Vendo aqui, ó, ela é até 16 amperes. Eu gosto sempre de colocar um relé de interface, tá? Eu não sou fã de pegar aqui e jogar direto pro relé de partida ou relé de funcionamento, tá? Eu gosto de colocar um relézinho de interface, tá, senhores? 6, 7, 8 são, perdão, 5, 5 falei, 6, 7, 8 são as saídas digitais, tá? Flexíveis, elas são até 7 amperes, beleza? São positivas. O 9 é o demais, o alternador. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 são entradas digitais, tá bom? Aqui eu já tenho 6 em sequência. 16 é uma referência. 17 e 18 é o pickup. Se porventura eu configurar o speed, eu tenho que jogar o pickup aqui, tá? Para esses conectores. 19 é a entrada digital 7, né? Então ela dá um pulo, né? Vai de 15 para 19 para continuar. 20, 21, 22. Saída digitais livre de potencial. A capacidade dela é até 7 amperes e 250 volts alternados, tá? 23, 24 e 25. Elas são para comunicação do módulo eletrônico. 26 é reserva, tá? 33, 34 e 35 é a comunicação da 485. Se você tiver algum supervisório externo e ou usufruir do nosso módulo de comunicação das Matigem, é por aqui que vai ser a comunicação. 36, 37, 38, a saída digital número 5, livre de potencial. 39, 40, livre de potencial, tá? Aqui, tá mostrando que é NA, tá, senhores? Mas eu posso muito bem inverter essa lógica aqui, tá? Só mudando aqui que ele já inverte, tá bom? Pode ficar tranquilo sobre isso. 41, 42, 43, 44 é a leitura da amostra de rede, tá? Se eu tiver um sistema monofásico, eu ligo 41, 44. Se eu tiver um sistema bifásico, 41 e 44 também. Bifásico sem neutro, tá, senhores? Lembrando, tá? Tem que ligar 41 e 44. Se for um bifásico com neutro, 41, 42 e 44. Se for um trifásico, 41, 42 e 43, né? Trifásico sem neutro. E se for um sistema trifásico com neutro, conecta todos os terminais, tá? Então, se for final 10, não vai ter conexão aqui, tá? Aqui, 45, 46, 47, 48 é a leitura do gerador, a amostra de gerador. 49, 50, 51, leitura do TC, o S1 de cada TC, oriunda de cada fase, tá? 52 é o comum, né? É o S2, você vai jampear os S2 e já jogar aqui, depois joga por terra, né? Claro. O 53, 54 é leitura da corrente de terra, tá? Aqui também. Lembrando que o secundário é 5 amperes. E o 55 é uma entrada digital bem longe das outras, né? Então a oitava entrada digital está aqui no Boring 55, tá bom? 56, 57, 58, 59, 60 são as leituras analógicas, tá?
56, 57 é aquelas flexíveis que vocês podem alterar. 58 é para pressão, 59 temperatura, 60 nível de combustível. O 61 é o comum desse circuito de leitura analógica, tá? E aqui logo acima é uma 232 que comunicava com o GSM. Esse aqui é o que eu falei para vocês, que eles chamam de obsoleto. Mas com o tempo eu quero a Smart Gen Brasil, quer reativar isso com a matriz, tá? E aqui aquele USB que eu falei para vocês, que é o mini, tá? Lembrando que toda vez que vocês verem um mini USB, se você conectar o USB aqui, ele não vai energizar o display na frontal, tá? Tem que colocar corrente contínua aqui no terminal 1 e 2, tá bom? Aqui a gente já começa a trabalhar com a partida programada, né? Tem que habilitar, se eu quiser, eu tenho que habilitar aqui, checar ele, né? Tem possibilidade de trabalhar sem carga ou com carga. O período é mensal, semanal, diário ou customizado. O customizado é o quê? É se você quiser fazer a partida duas ou mais vezes na semana, tá bom? Ah, eu quero partir terça e quinta. Então tem que clicar em Custom Weekly e configurar terça e quinta, tá? Se eu quiser partir uma vez por semana, é só você colocar o daily, tá bom? Aqui foi configurado daily, né? Todos os dias. Perdão, weekly, tá? Não. Weekly é uma vez por semana. Daily é todos os dias. Daily, aqui tá falando o quê? Que o gerador vai partir todos os dias, de domingo a domingo, à meia-noite, por 30 minutos. De meia-noite até meia-noite e meia, o gerador vai estar ligado. Lembrando que tem que estar em automático, tá bom, senhores? Se tiver em manual, não funciona essa lógica. Tem que estar em automático e estar checado aqui, né? Aqui é como ele é demonstrado no controlador. Esse é um dos parâmetros que não é possível você configurar no controlador. Essa parte aqui do período, tá? Você só consegue habilitar ou desabilitar, tá bom? Pelo controlador. Aqui, para inibir a partida automática, inibir partida automática quer dizer o quê? Você está com o controlador automático, caiu a energia meia-noite de um sábado. E eu não preciso que o gerador assuma, pode ficar sem energia. Então seria isso, tá? Aqui tá falando o quê? Que todo dia primeiro do mês, né? Todo dia primeiro do mês, à meia-noite, até meia-noite e meia, se a energia cair, pode deixar o local sem energia, tá? O gerador não vai partir, tá bom? Seria isso que é esse capítulo. Aqui já é a parte de manutenção. Ele é um pouco diferente dos outros controladores. Eu acho ele bem completo, bem legal. Gostei bastante dessa lógica de manutenção desse controlador. Né? A senha aqui, né? A senha, como eu falei para vocês, é tudo zero, tá? Aqui eu habilito o tempo e aqui eu habilito a data, tá? Então, habilitando a data, eu tenho que configurar a data que ele vai avisar que deu manutenção. E se eu colocar para o tempo, você tem que é, inserir aqui os valores de horas, tá? O que acontece aqui? Aqui está colocado como 30 horas. Então, vai bater 30 horas e ele vai dar manutenção, tá? Aí, aqui tem esses dois aqui intermediários, ó. Aqui é um pré-alarme. Eu posso muito bem aqui colocar como shutdown, tá? As 30 horas aqui como shutdown e aqui como aviso. 10 horas vai avisar, 2 horas vai fazer outro aviso. Então, aqui eu posso configurar os pré-alarme, tá bom? E eu posso até configurar aqui a descrição, trocar óleo, trocar filtro, tá? Eu tenho até três possibilidades de manutenção, tá bom? Aqui essa parte, né, no controlador, né? Você vai apertar o Enter, né? Ele vai entrar em configurações e você vai colocar a senha toda a zero e vai entrar em manutenção. Isso é possível desabilitar e habilitar. Então, inibir partida automática, partida programada e manutenção, as configurações de hora, de tempo, somente pelo software. Você consegue sim habilitar e desabilitar a função pelo controlador, tá bom? Aqui é aquilo que eu falei para vocês, na entrada digital. Eu tenho até três possibilidades de configuração alternativa, além da que você configurar no software, né? Então tem quatro, na verdade, né? Aqui, então, a gente configura, habilita ele, checa ele, enable, né?
e vai configurar a topologia, tá bom? Topologia e a tensão nominal, tá? Tensão nominal e a frequência nominal. E também a corrente, né, a UTC, a relação do corrente, a velocidade nominal. Se você não checar lá no decorrer do software, já no parâmetro principal, aqui vai ficar bypassado, não precisa se preocupar. E a potência ativa, tá? Aí o resto dos parâmetros ele vai se basear em cima desses valores absolutos, tá bom? Conforme foi configurado no parâmetro principal, na configuração principal, tá? Então, tenho até três configurações alternativas para ser feitas no software. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, né? Esse controlador tem a possibilidade de colocar expansão de entradas, tá bom? Até 16 entradas digitais na placa de expansão. Nós temos essa placa de expansão estoque, tanto de entrada digital como de saída digital, tá? É, eu vou comunicar pela CAN, ou a placa de expansão e o controlador vai ser comunicação pela CAN, tá? Então, lembrando que tem que ser o final CAN, não vai poder ser MPU, tá bom, senhores? Aí eu consigo aqui configurar a lógica, né, da comunicação entre a placa e o controlador, tá bom? Se é on, shutdown, enfim, tá? E aqui é as 16 possibilidades de configuração. Os demais é bem parecido com a entrada digital, tá? Eu não vou me alongar aqui para a gente não ficar muito tempo no treinamento, tá? Mas tá com alguma dúvida, me chama, né? Que eu tenho manual em português, passo vídeo, tá? Explicando um pouco mais sobre a placa de expansão, tá? Isso repete para a saída digital, tá? Vai comunicar pela CAN, tá bom? Tem até 16 saídas digitais a mais, 8 mais 16 vai ter 24 saídas digitais, tá bom? Beleza? Então, também não vou falar sobre as saídas aqui, né? Porque são 299, tá? Vamos fazer um treinamento dedicado sobre placa de expansão para comunicar com o controlador. Se não me falha a memória, acho que só com 9320 CAN, 9310 CAN e os de motor e os de rampa, tá, senhores? A família 95 comunica com esse aqui, tá? Não, agora de cabeça assim, eu não vou saber confirmar, tá? Mas a gente vai conversando no nosso grupo, tá? Aqui são as entradas analógicas. Posso sim colocar placa de expansões analógicas a mais, né? Eu tenho três, cinco, né? Três dedicadas e duas flexíveis. Posso colocar mais, tá? Então são configuráveis também. A placa analógica a gente não tem estoque, tá? Porque ainda não teve procura, mas se porventura for necessário, a gente tem sim solução para isso, tá? A parte de placas de expansão analógicas, tá bom? A gente consegue configurar elas, né? Essa aqui é uma placa de expansão de 8 canais, né? E a outra aqui é de 24 canais, tá? Só para ver a diferença de um para o outro, tá? Aqui, referente ao PLC, também vai ter um treinamento dedicado de PLC, tá? Esse controlador, só o 93 e o 95 que é possível fazer lógicas de PLC, tá? Aqui é só para vocês verem que tem uma aba dedicada de PLC, tá bom? Eu tenho manual já em português de como realizar o PLC, beleza? Aqui conhecendo um pouco mais a parte de controle de chaves, né? Ali do software. Então, eu posso muito bem trabalhar no software, deixar o controle em stop, em automático, manual da partida, mandar fechar de rede, mandar fechar gerador, mandar abrir, enfim, reconhecer, inibir o alarme sonoro, reconhecer, tá? Então, aqui para demonstrar que ele é didático, ó, vai atualizando, né? Agora tem arranque, para estar em descanso, né? Porque não pegou pela combustão, então agora está descansando, tá bom? Aqui, como eu falei para vocês lá no anterior ali, na página anterior, o status de disjuntor tá normal, né? Porque não mandei fechar nada, então tá normal. Senão ele estaria aqui em anormal, tá? A partida remota tá inválida e o status de rede tá anormal, né? Pode ver que não tá nem com o sinótico aceso, tá? Ó, então essa é a dica. Se tivesse aceso, quer dizer que tá normal, tá? Então aqui eu tô com inibir sonoro ativo e tô em manual, tá bom? Aqui o orímetro e o contador de partida.
Aqui já é mais a parte do motor, né? A gente conhece aqui um pouco do motor, a velocidade dele, a tensão da bateria, né? Aqui, como eu estava assim, um sensor de pressão, um sensor de nível de combustível e um sensor de temperatura, ele aparece, né? Então, provavelmente aqui estava desabilitado na hora que a gente fez essa imagem, né? Bateu essa imagem. Então, podem ver aqui, eu estava com pressão do óleo em nível de combustível configurado, então, mas eu não estava chegando nenhum sinal. Pode ver aqui, ó, pressure sensor open, né, se for para o lado, level open. Quer dizer que estava com o circuito aberto, não estava chegando sinais de resistências, vamos chamar assim, no controlador, tá? Aqui é o alternador da bateria, né, para a tensão dele, né? Se porventura fosse um motor eletrônico e trafegar o endereço de cada item, vai também atualizar aqui, eu consigo visualizar no software, tá? Aqui o status de delay, aqui está falando que o gerador está em repouso, está em descanso. Os disjuntores ali, as chaves estão normal, né? Não mandei fechar, não dei nenhuma ordem, né? Vamos chamar assim, tá bom? A partida remota está inválida, está desativada, não está habilitada. E a rede está normal, tá? E aqui os alarmes. Aqui ele aparece bem assim por sequência. Aqui é indication, warning, shutdown, trip e trip and shutdown, se não fala a memória, tá? Aqui são as entradas digitais, as 8. A partir do momento que você configurar, elas já são atualizadas. E se porventura estiver fechada, ela realmente fecha aqui o contato, tá? Então tem até 8. O botão de emergência, ele acende, né, quando está ativo, tá bom? Os acumuladores de energia, né? Ativa, reativa e aparente. O orímetro, né? O orímetro dele, o número de partidas e o orímetro de as rodas rodadas, né? As saídas digitais, podem ver, eu tenho 6 flexíveis e 2 intrínsecas, né? Então aqui tá ativa a saída de alarme comum, né? Então tá falando que tem algo de errado no controlador, né? Então são 3 coisas aqui, na verdade, né? Subtração da bateria e sensor de pressão e nível de combustível aberto, então por isso que está ativo, tá? Não tava em automático, né? Vamos ver, tava em modo parado. Não estava automático, estava em modo parado, então por isso que tá apagado aqui a saída de gerador e rede, tá? Ou também era pulso, estava configurado como pulso e o pulso já passou, o tempo de pulso que foi configurado, tá? Então por isso está apagado. Aqui não está em processo de estrangular, então por isso está apagado, tá bom? Não está em processo de marcha lenta, está apagado, tá? Motor desligado, não deu ordem de partida do motor, por isso que o relé de funcionamento não está aceso, tá? O de partida também não está aceso, porque não mandei partir, tá? Aqui os status, né? Tá me dizendo que tá em modo parado, mas se porventura tivesse modo manual, acenderia isso aqui, apagaria aqui, e assim por diante, né? O rede disponível não está disponível, por isso está apagado. Rede não está fechada, por isso está apagado. Gerador não está disponível, gerador não está fechado, então por isso está tudo apagado, tá? E aqui o indicador de alarme está ativo, né? Porque tem um alarme acontecendo no controlador. E não está o indicador de rodando aceso, tá? E aqui é a data e hora, que aparece também no software. Aqui já são os mostradores elétricos, né? De rede gerador. Tensão de fase R com neutro, fase S com neutro e fase T com neutro, fase RS, ST e TR, né? E a sequência de fases, tá bom? Se porventura eu vim aqui trocar ele para monofásico, ele apaga todos esses aqui, né? Esses 3 aqui de que é tensão de linha, e também apaga de fase, tá? A sequência de fase. Só fica a tensão de essa L1 em baixa frequência, tá? Então, aqui é dedicado para rede, aqui é dedicado para gerador, aqui é referente à leitura de carga, corrente, né? As 3 fases, potência ativa, tá? As 3 fases, aqui o total, a soma, vale mesmo para potência reativa e potência aparente, a soma, e o fator de potência, né? Das três fases e a média, tá bom? Aqui o registro de eventos, a gente conhece no software que aconteceu realmente com o controlador. Esse é bem legal, que parece magnitude, sim, a tensão de rede, de gerador, a corrente, tá? Aqui a gente vai ter uma porosidade maior,
né, do que ocorreu de fato, né, se deu alguma anomalia na rede do gerador, tá? É, ele vai vir em branco, então o operador técnico tem que clicar aqui em read log, ele vai ler, demora um tempinho, uns 10 segundos, vai puxar e vai ter essa tela aqui, tá? Se porventura você quiser limpar, é só apertar em clear, né? Ou se quiser exportar para TXT, só clicando em export to TXT. Pode ver que aqui tem uns eventos no controlador, tem uma página dedicada de eventos no controlador, tá? Aqui é a análise de dados, né? Uma análise mais de se ocorreu alguma sobretensão, uma subtensão, aqui é demonstrado. Eu ainda não, desde o 7.1 eu não consegui coletar esses dados, tá? Mas quero no próximo treinamento ali já atualizar aqui, tá? Para vocês verem realmente o que aparece, tá bom? Aqui a data e hora e acumuladores, né? Aqui você vai atualizar a data e hora do seu controlador. E se porventura você está fazendo um retrofit e conhece as horas rodadas, o número de partida, a energia que o gerador já entregou, você pode muito bem vir aqui e atualizar, tá? Manualmente. É só vir aqui, colocou o valor e clicou em set, tá bom? Aqui embaixo da total A e B. É igual o carro, né? O carro ali, a gente tem ali a horas rodadas, né? Do trajeto A e do trajeto B. O trajeto A é um trajetozinho que tu fez hoje, o B é o geral. Então, é isso, tá? O A e B seria isso. Você pode também apagar o total A e o total B. Aqui, eu sempre gosto nos finais dos treinamentos, passar esse fluxograma, a gente entender um pouco, né, ali, é, a diferença do 20 para o 10. Bom, é muito importante isso, porque procura bastante a gente, eu volto. Pô, cara, tô com 6110 e ele não lê rede, cara. Por quê? Aí eu explico isso para ele, porque ele não tem os terminais de rede ali. E o que que eu tenho que fazer, cara, para eu conseguir transferir carga? Tu tem que habilitar uma entrada digital e fazer por fora ali a lógica de contrator de chave, tá? Então, é por isso que eu gosto de passar esse fluxograma aqui para vocês, tá? Quando é final 20, eu vou ter os terminais de rede, o meu controlador vai estar possível ler a rede, né, as amostras de rede. Então, vou configurar a rede, a tensão de rede, quando que ele vai dar sobretensão, subtensão. O controlador vai enxergar, né, vai monitorar. Opa, vou mandar partir o gerador, né, vai iniciar o processo de partida do gerador. Se porventura eu tiver um pré-aquecimento de vela, ele vai iniciar pelo pré-aquecimento de vela, que tem que esquentar o combustível, mas hoje em dia isso está cada vez mais raro, né? Mas já vi bastante cliente pedindo, tá? Vai iniciar o processo de combustível ativo, tá? Vai entrar o arranque, o motor vai pegar pela combustão, vai entrar pelo processo de estabilizando, que é o processo que ele supre baixa pressão de óleo, baixa frequência, baixa tensão. Então ele fica ali 10 segundos até ele atingir a velocidade que é nominal, né? Se porventura nesse meio caminho precisar de marcha lenta, ele vai entrar em marcha lenta, né? Tá bom? Vai passar pela marcha lenta, vai entrar em aquecimento, motor na nominal, tá? O motor nominal sem assumir a carga, se fechar a rede. Passou esse tempo, vai mandar fechar a chave de grupo, tá? Se porventura o meu grupo gerador não funcionar pela primeira vez, não pegar pela combustão pela primeira vez, vai entrar em descanso e vai iniciar todo esse processo aqui. Combustível ativo e acionar o arranque, tá? Aí o número de falhas é configurado nas desconexões do arranque, tá? Então, normalmente 3 vezes, né? Se passou de 3 vezes, ele vai dar falha na partida. Tá? Vai aparecer um alarme de falha na partida. Gosto de lembrar bastante que se você habilitar as 3 condições para desconectar o arranque, as 3 tem que atingir. Não é somente uma, tá bom, senhores? Aqui já é o processo de parada, o controlador vai enxergar que a rede está normal, né? Vai iniciar o processo de abertura da chave do grupo gerador, né? Vai iniciar o procedimento de parada, tá? Aqui pode ter uma inversão, tudo depende de lógica, beleza? Fechando o CRD ou abrir, né? Vai ter que abrir para depois fechar. Esquece que eu falei, tá, senhores? Aí vai iniciar essa lógica ali, esse processo, né? Vai mandar fechar a chave de rede.
tá? Vai entrar o temporizador de resfriamento, tá bom? O resfriamento, ele sai o gerador e fica com ele somente o gerador na barra, né? Só ele tá na barra, então sai todo aquele peso e ele vai resfriar, né? Todo o seu sua construção, né? Ali, então vai entrar resfriamento, vai entrar em marcha lenta se tiver configurado, vai entrar em solenoide de parada, né? Solenoide de parada é aquele solenoide hold, né? Para estrangular, tá bom? Aí aqui eu lembro, sempre lembro para vocês, no máximo 20 segundos, não passe disso, senão a solenoide vai queimar, tá? Ou, se for funcionamento, a saída de funcionamento vai ser desativada. O controlador vai verificar se deu parada. Se deu parada, quer dizer que a rede está com carga. O gerador está em standby. Se não deu parada, o gerador vai mostrar falha na parada, o controlador, tá? 9310, a diferença é como eu falei para vocês no início. A diferença vai estar na partida remota, né? Você vai ter que habilitar uma entrada digital de chamada partida remota com carga, tá, senhores? Com carga. Esse controlador tem com carga e sem carga, tá? Então tem que habilitar uma partida remota com carga. E o processo vai ser o mesmo do 9320, tá? Somente aqui que vai mudar. Em vez de ser rede normal, vai ser uma entrada digital chamada partida remota com carga, tá? O processo é o mesmo no 9320. Para parar, né, essa partida remota, essa entrada digital, partida remota com carga vai ficar inativa, né? E vai iniciar o processo de parada do grupo gerador, tá bom? Então, bem idêntico ao 9320, tá bom, senhores? Só muda o início. Aqui a gente já trata um pouco do modo manual, né? Tem que botar o controlador em modo manual. Você vai pressionar a tecla de Start, tá? Clicou Start. Se todo aquele processo de baixa lenta, de pré-aquecimento, vai ser idêntico ao modo automático, vai ser idêntico mesmo, tá? A única diferença vai ser o quê? Que o controlador não vai mandar fechar a chave de gerador, tá? Ou de rede, né? Enfim. Então, o que o operador tem que fazer? Ir lá e apertar a tecla Open Close, né? Vai depender se é de rede ou gerador. Lembrando que ele fica do lado do desenho, né? O Open Close de rede vai ficar do lado da rede, o Open Close de gerador vai ficar do lado do gerador, tá bom? Então, vai ter que clicar ele para ele assumir a carga, tá? Já no 9310, o mesmo processo, né? Vai deixar em manual, vai apertar no verde, né? No Start, vai seguir o processo de partida, né? Idêntico ao processo do automático, vai atingir seu valor nominal, né? Quer que o gerador assume carga, aperte close, né? Não quero mais que ele assume carga, open, tá bom? E o processo de parada é somente parada manual, nos quatro controladores, né? Nos quatro modelos é o mesmo. Mesmo em automático e manual, você vai apertar em stop, ele vai desligar, tá? Aqui é um dos tópicos recorrentes que eu gosto de mostrar, tá bom, senhores? A proteção dos controladores Smart Gen entre fase e neutro, tá? Como eu falei para vocês, ele não mostra mais a sequência de fases, tá? Então ele só mostra mesmo a fase e o neutro, tá? Então, só para falar para vocês que a proteção é entre fase e neutro, tá bom? Aqui é um sistema monofásico, falando que vai ser entre fase e neutro, mas se fosse um sistema trifásico com neutro, lembrar que é entre fase e neutro, tá? Aqui também, perda de sinal RPM, é por causa que foi checado aqui o speed, tá bom? Se você checar o speed e não tá chegando o backup no controlador, vai dar alarme de perda de sinal RPM. Lembrando que no 93 ainda tem a possibilidade de ser aviso, não ser shutdown, tá bom? E a transferência de energia, né? O close time, ele para contator tem que ser zero, tá? Se for diferente de zero, ele vira um pulso, vai ficar pulsante a saída de fechamento de rede e gerador, tá bom? Contator é sempre close time zero. É isso, senhores. Espero ter gostado, espero e ver vocês semestre que vem. Valeu, senhores. Tchau, tchau.